Bom dia, comadre! Bom dia, compadre! Oi, turminha! Bom dia! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de São João! Vamos dançar quadrilha! Ixi, acho que tá faltando alguém aqui. Cadê a professora? Professora! Ô, professora! Professora! Bom dia, turminha do terceiro ano A e do terceiro ano B. Você deve estar se perguntando, a professora ficou doida? Não! Hoje a professora está toda vestida para dançar, para festejar, para fazer uma aula diferente para vocês. Porque hoje é dia de São João, dia de dançar quadrilha. Então, já que não tem quadrilha para a gente dançar, nós vamos nos divertir estudando. Então, peguem as apostilas de vocês, porque nós vamos ter aula de história. Isso mesmo. Vamos lá. Nós vamos ver hoje a cidade como ela era ontem e como ela é hoje. Mas a primeira coisa a fazer é pôr a data aí, 24 de junho, dia de... Vai ter lição, não! É mentira! Vai ter lição, sim! Então, vamos lá. A cidade ontem e hoje. Nós vimos que o Urbano estava lá na casa do vovô, no sítio. E no sítio tem o quê? Tem festa junina. Mas deixa essa festa junina para lá. Vamos estudar. Então, no caminho da casa, o Urbano, quando estava voltando para casa, o Urbano percebeu que a paisagem estava se transformando, porque ele estava chegando na cidade e ele parou e pensou: nossa, a paisagem do campo é mesmo muito diferente da paisagem da cidade. Isso mesmo. Então, de acordo com o seu conhecimento, o que você acha? Quais devem ser as principais diferenças entre o campo e a cidade que o Urbano notou? Bom, se o campo representa a área rural, a cidade diz respeito ao espaço urbano. Ó, urbano e urbano. Urbano cidade, urbano nosso amiguinho. A área utilizada no município é onde vive a maior parte da população e onde há maior acesso de diversos bens e serviços. Além disso, a cidade é o espaço onde estão localizados os órgãos de administração do município, como a prefeitura, onde fica o prefeito, aquele homem que tem, quando tem eleição, a gente vota, a gente escolhe para governar o nosso município. Esse ano é ano de eleição. Será que vai ter? Será que não vai ter? Não sei. Mas vamos lá. E você, mora no campo ou na cidade? Essa é fácil. Nós já estudamos em geografia que há municípios que não existe mais o quê? O espaço rural, a área rural. Existem municípios que só tem a grande cidade. E quais são as principais características do espaço onde você mora? O que você acha? O que tem de diferente no nosso município, que é uma grande cidade? Anote aí. Então, lembrando da cidade do campo, você sabia que a história da fundação das cidades começou há muito tempo atrás? Há mais de 500 anos? Isso mesmo. E sabe quem começou tudo isso? Os portugueses.
Só que naquela época era bem diferente. Você sabia que a primeira cidade que foi construída foi a cidade de Salvador, no ano de 1549? E que depois foi fundada a cidade do Rio de Janeiro em 1565? Isso mesmo. Então, aqui nós temos, hoje em dia, como essas cidades são, mas bem diferente lá do início. As primeiras cidades do Brasil foram fundadas com o propósito de serem centros da administração portuguesa, porque foram os portugueses que fundaram, e para abrigar as forças militares que iriam proteger o território. Em quase todas as cidades antigas do Brasil, sabe o que tinha no meio delas? Uma praça central, assim como essa aqui da imagem. E a população se reunia. Eles passavam horas conversando, se reunindo, festejando perto desta praça. Nesta praça também tinha muito comércio do lado. E a prefeitura. E sabe quem morava perto desses lugares? Ó, só as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas mais ricas do lugar. Mas como será que essas cidades se transformaram? Se a gente falou que houve transformação, como que elas se transformaram? Então agora nós vamos assistir um videozinho. Vamos prestar bastante atenção. O município em que vivemos nem sempre foi da maneira que conhecemos. Todo município, ao longo da história, passa por um processo de desenvolvimento. Quando uma área desabitada começa a abrigar alguns moradores, dizemos que se formou um povoado. São construídas casas e os moradores, em geral, vivem dos recursos disponíveis na própria localidade. O modo de vida dos povoados normalmente é rural. Com o tempo, o povoado começa a crescer e a praticar o comércio. Depois disso, alguns serviços básicos começam a ser prestados. Nessa fase, dizemos que se formou uma vila. Quando as vilas se desenvolvem e o número de moradores aumenta bastante, novos locais de trabalho e estudo precisam ser criados para atender a todos, como indústrias, empresas e universidades. Quando isso acontece, podemos dizer que se formou uma cidade. É assim que a cidade nasce e se desenvolve. Pode parecer uma brincadeira de criança, mas esse processo leva muitos anos e exige o trabalho de muitas pessoas que fazem parte da história do município. Viram só como começa um município? Vocês viram que legal? Então, o Urbano, quando estava voltando para a casa dele, ele percebeu algumas transformações também que estavam ocorrendo perto da sua casa. A gente pode ver algumas transformações. A gente pode ver uma casa que foi mudada a cor, a fachada. Tudo isso são transformações que vão ocorrendo. Uma rua que era de paralelepípedo e ficou uma rua de asfalto. Tudo isso são transformações. Então, o Urbano descobriu que as transformações ocorrem geralmente pela influência de alguns elementos. Sabe que elementos são esses? Chegada de novos moradores,
de novas tecnologias e de atividades econômicas variadas. Aí aqui nós tínhamos uma atividade para a gente fazer, para a gente observar durante uma semana, no trajeto de casa até a nossa escola, se a gente via alguma mudança. Mas, infelizmente, hoje em dia, a gente está dentro de casa. Então, essa atividade vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então, vamos continuar. Ao longo da história do Brasil, atividades econômicas variadas atraíram um número maior de pessoas para a região na qual elas eram praticadas. Lembra que a Pro falou que as pessoas moravam muito no campo, porque todo mundo trabalhava no campo. Quando as cidades começaram a se transformar, a crescer, o que aconteceu? Teve muito emprego nas cidades. Então, as pessoas que moravam no campo começaram a se deslocar para morar próximo aos seus trabalhos, que eram nas cidades. Então, os povoados e as vilas, que antes eram com muitas pessoas, né, naquela época, aquelas pessoas foram indo embora e foram para as grandes cidades. E aí, o povoado e a vila passaram a ter uma maior importância, porque eles eram pequenininhos, e aí eles foram crescendo, crescendo e crescendo, como a gente viu lá no videozinho. Era bem pequenininho, aí chegou um, construiu uma coisa, chegou outro, construiu outra coisa, e foi chegando novas tecnologias e se transformou numa cidade. Então, aqui embaixo, nós temos o nosso amigo falando. Veja nas imagens como o município de Taubaté cresceu desde a época em que ele era apenas uma vila, onde só tinham pessoas morando, só tinham casas. Então, olha só, pouco comércio, né? Uma vilazinha, uma merceariazinha ou outra. E aí, o que aconteceu? Olha só como a cidade de Taubaté se transformou. O aumento da população nas cidades criou e ainda continua a criar condições para que sejam instalados serviços e estruturas básicas para atender os moradores. Então, dependendo da época em que está, a população de uma cidade exige serviços e estruturas diferentes que atendam às suas novas necessidades. Atualmente, por exemplo, os moradores de muitas cidades solicitam a instalações de ciclofaixas para o lazer e o deslocamento cotidiano. Olha só uma ciclofaixa. Então, eles podem o quê? Andar de bicicleta com mais o quê? Rapidez, sem ter perigo, né? Eles vão andar somente aqui, com mais segurança. Então, agora vocês irão pensar. Pense um pouquinho nos hábitos e nas necessidades da sua família. Se você quiser, pode pedir ajuda para a mamãe. Você vai escolher 2 deles. Olha só. E pense em quais transformações ocorridas na cidade possibilitam que sejam realizados ou atendidos. Olha só um exemplo. Ir à escola é hábito, é uma necessidade? É uma necessidade. E o trabalho de bicicleta é um hábito, é uma necessidade? Depende. Pode ser um hábito andar de bicicleta, né? E conciliar com a necessidade de economizar. Transformação que foi ou é necessária na cidade. Para eu ir à escola e trabalhar de bicicleta, é necessário criar ciclovias e bicicletários, onde há uma vaga de carro, pode haver 10 vagas de bicicleta. Você sabia que num lugar que eu posso estacionar um carro, eu posso colocar 10 bicicletas? E com isso eu não vou poluir o meio ambiente?
Pois é. Então, você vai pensar num hábito ou numa necessidade sua e da sua família e qual a transformação que é necessária, que foi ou é necessária na cidade para que isso seja realizado, certo? E aí, por falar nisso, áreas de riscos nas cidades. As cidades podem surgir de maneira espontânea ou por meio de um planejamento. A maioria das cidades nasce de maneira espontânea, ou seja, tinha um terreno, alguém vai e constrói uma casa, depois vem, constrói outro, mas num terreno plano. Aí vem, alguém constrói um comércio e começa igual no nosso videozinho. Mas tem cidades também que são cidades planejadas e costumam ter sua construção organizada. Então, o que acontece? Eles começam com uma planta, eles desenham a cidade, certo? Então, olha só, eles fazem o quê? Eles fazem uma planta e aí eles começam. Onde vai ter uma rua? Ah, vamos pôr uma rua aqui. E aonde vai ter o comércio? Deste lado vai ser o comércio. Então, é assim que é uma cidade planejada. Vocês sabiam que a cidade de Brasília, onde fica lá o presidente, os senadores, ela é uma cidade planejada? Pois é. Brasília é uma cidade planejada. A cidade em que a gente mora foi ocupada de maneira planejada ou espontânea? O que você acha? Então, vai pensar um pouquinho. Quando os municípios crescem de forma desordenada, começa a crescer, 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 sem nenhum planejamento, algumas áreas da cidade são ocupadas por construções que não deveriam estar ali. Vocês já viram alguma dessas imagens? Aposto que já. Então, nessas áreas, há pouco ou nenhum acesso a serviços básicos, como água, esgoto. As pessoas convivem com constante perigo. Olha só, essas pessoas construíram a casa no morro. O que pode ter? Um deslizamento de terra, certo? E essas? As comunidades, o quê? À beira do rio. Mas, não existem as comunidades ribeirinhas? Sim, mas as comunidades ribeirinhas, elas só têm até um perigo, mas elas não têm tanta casinha assim, uma perto da outra. Além dessas pessoas aqui, ó, construírem na beira do rio, olha lá atrás, existe um morro, então isso é muito perigoso. Por quê? Pode ter uma enchente, né? Vai dar doença. E essas áreas, quando a gente vê uma área dessa, essas áreas são conhecidas como áreas de risco. Então, é triste, né? E na cidade onde você mora, há áreas de risco? Elas são semelhantes às mostradas nas fotos? E na cidade onde você também mora, as áreas de risco estão na periferia ou próximo às áreas centrais? Periferias são os lugares mais afastados. Pois é. A quais riscos as pessoas que estão morando aqui, ó, nesses tipos de construções, estão sujeitas? Você vai responder. Depois, para a gente finalizar, você tinha que conversar com os colegas e o professor para encontrar soluções que possam ser tomadas para auxiliar, para ajudar essas pessoas que vivem nas áreas de risco. Como você está aí na sua casa, converse com o papai e com a mamãe. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, certo? Então, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto mais um pouquinho para a gente corrigir essa lição. E vamos lá. Tchau, compadre! Tchau, comadre! Faz a lição, hein?